Vamos agora falar desse fenômeno Pablo Marçal. Pablo Marçal avança. Pablo Marçal avança em levantamento da Paraná Pesquisas e já empata tecnicamente com Guilherme Boulos e Ricardo Nunes em São Paulo. Ele já aparece com 29,9% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com 23,8%, e Marçal, do PRTB, com 21,3%. Então tá aí, você vai vendo aqui 23,9% Boulos, 23,8% Nunes, 21,3% Pablo Marçal, aí já a Datena caindo bastante, Tabata e a Marina Helena. Então, praticamente embolada esta disputa e, para quem não era conhecido até o momento, Pablo Marçal acaba surpreendendo nestas pesquisas. Há outras que apontam ele, inclusive, na frente. Mas a Paraná sempre ela é muito precisa, né? Muito bem, eu queria aqui, então, que a gente comentasse. Olha aqui, nós temos também... temos também o José Luiz Datena, do PSDB, com 8,4%. Muito bem. A Tabata Amaral, do PSB, tem 7,1%. A Marina Helena, do Novo, com 2,9%. Em número sempre facilita mais que por extenso. Os demais candidatos somam menos de 2%. 4,7% dos entrevistados não sabem ou não responderam, enquanto 6,5% responderam que não votariam em nenhum ou que votariam em branco ou nulo. Para o levantamento divulgado nesta sexta-feira, o Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores na cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre os dias 2 e 5 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. O registro dessa pesquisa se encontra no TSE e é SP-03775/2024. Repetindo, está registrado no TSE sob o número SP-03775/2024. Vou começar, claro, com a nossa cientista política, Deise Chiocari. Eu acho que o que surpreende aqui é o Datena, que tem anos e anos de televisão, figura altamente popular, não estar decolando, e um até então completamente desconhecido Pablo Marçal já embolar com candidatos aí que são conhecidos há muito tempo, como Guilherme Boulos, que foi o deputado federal mais votado, e o Ricardo Nunes, que está à frente da prefeitura com uma máquina muito grande aí na gestão. Qual a sua avaliação sobre isso? Nossa, Capês, tem muitas avaliações. Fique à vontade, nós queremos ouvir, porque você vai trazer para nós conhecimento, informação. Então, sabe que um dos comentários que eu tenho visto, assim, principalmente nas minhas redes sociais, são que as pessoas falam assim, mas tudo agora vocês só falam do Marçal, só falam do Marçal. Sim, porque a campanha política tem girado em torno dele, né? O nome dele tem aparecido nos debates, os debates acabam se tornando sobre o Marçal. E tem tudo isso que o Capês falou, né? É um fenômeno, a gente não tem referências bibliográficas para identificar essa estratégia de campanha do Marçal. E por que eu estou falando isso? As nossas pesquisas da ciência política, elas são de 1985, analisando voto em São Paulo, tá? Não estou falando de Brasil, eu não estou falando, não vou comparar com Bolsonaro aqui, porque não é esse o ponto. Mas as nossas pesquisas, elas identificam o voto do eleitorado de São Paulo de 1985 até 2004. Inclusive, em 1985, o Jânio Quadros falava que ele era o novo na política, né? Então, não é um discurso desconhecido por parte dos políticos. O que a gente está tentando entender agora em relação ao Pablo Marçal? Em primeiro lugar, é a primeira vez que a gente vê um candidato sem tempo de rádio e TV que consegue permanecer para a Prefeitura de São Paulo entre os 3 primeiros. O que a gente pode tirar num primeiro momento? Que esse discurso antissistema, ele funciona. Aqui em São Paulo, ele não era tão bem visto, porque o eleitorado de São Paulo sempre foi de centro ou centro-esquerda. Então, a tendência do eleitorado era sempre votar nesse espectro político. Tanto é que a campanha do Ricardo Nunes, ficou por muito tempo dizendo que não bateria no Marçal e que não entraria na briga, porque ele identificava
que esse eleitorado ele era de centro, né? Então, esse é um primeiro aspecto. O que está acontecendo com o eleitorado de São Paulo, que está indo na onda de um personagem que é histriônico, que é feito as performances, que até então a gente não tinha registro. A gente começou a ter esse registro com o Dória, né? Então, tem esses aspectos. Como que um candidato sem tempo de rádio e TV consegue permanecer entre os primeiros colocados? Um outro ponto que está pegando agora é que as últimas pesquisas divulgaram um índice de rejeição dele muito alto, né? Então, mas o discurso dele funciona porque ele tem essa conexão, ele cria um discurso de prosperidade que é muito aliado à igreja neopentecostal, que diz que se for pensar, até ontem eu estava dando uma aula e uma das alunas ainda falou isso, o Marçal, ele vende o sonho americano, né? É o sonho brasileiro. Você pode prosperar, que é um discurso muito aliado à igreja, mas você pode prosperar, você só não prospera por causa da sua cabeça. E aí, numa sociedade onde existe um imobilismo das elites, e essas elites elas não favorecem a população, esse discurso acaba funcionando muito bem. Agora, a gente tem que lembrar de novo que é a primeira vez que isso acontece em São Paulo. Eu tinha comentado até com a Maria de Carli, a nossa colega aqui, que ela tinha pedido esses dias uma análise sobre o Marçal, e eu falei que, como a gente não tem registros na ciência política de 2004 para cá, eu faria essa atualização. Então, eu estou escrevendo um livro sobre o voto do paulistano e essas mudanças, mas algumas coisas são muito difíceis de identificar. Como que o eleitorado de São Paulo passa de um voto de centro a centro-esquerda para votar nessa nova direita? Deixa eu pedir licença aos demais para explorar um pouco mais você, nesse caso, nossos ouvintes estão pedindo, eles querem saber entender esse fenômeno. Nós tivemos, desde que começou o segundo turno, nós tivemos uma gestão muito criticada de uma amiga minha, que é a prefeita Luiza Erundina, mas foi uma gestão muito criticada. Então o Maluf se elegeu como o anti-esquerda e elegeu na sequência o Celso Pitta. Sim. Em seguida, a Marta vem como a antidireita. Sim. E se elege em cima do Maluf, né? Em seguida vem o José Serra, o anti-PT. E se elege, faz ali o Kassab, que é moderado, mas fez um discurso também anti-PT. Depois vem Haddad nesse circuito. E aí vem o Dória, um discurso muito forte, anti-Lula, mas extremamente agressivo e forte, e se elege no primeiro turno. Então, será que o Marçal não está mostrando que no Brasil de hoje, o Brasil de hoje rejeita a neutralidade, o sem sal, aquele que não toma uma posição? O Marçal talvez entenda que é preciso ser odiado para ser amado. Quem pretende ser amado por todos não consegue chegar. Qual a sua avaliação como cientista política desse fenômeno? Capês, a gente tem um entendimento que é o seguinte, eu sempre cito o Debord, né, porque em 1967 ele escreveu aquele livro chamado A Sociedade do Espetáculo, e eu sempre indico para as pessoas lerem ele, porque o que o Debord fala? Ele fala que hoje a nossa sociedade ela só se preocupa com o aparecer. Então, resumidamente, o que é bom aparece, o que aparece é bom. E aí eu vou para o Laclau aqui. Numa sociedade onde existe uma crise econômica e política, essa sociedade ela favorece que surjam os fora da lei. Eu não estou falando aqui fora da lei como um pejorativo, mas no sentido do que o Capês está falando, né? Alguém diferente. Jorge Balandier chama de o bufão na política, né? Alguém que não respeita as regras e que fala que o sistema está todo errado. Então, é isso que tu está falando. O antissistema. É o antissistema que funciona. O imobilismo das elites não permite que essas elites continuem no poder. Então, tem que vir alguém de fora. O Marçal é esse alguém de fora. A sociedade, ela está de saco cheio dos que estão aí, então permite que essa pessoa venha. Qual é a grande característica do Marçal que eu acho que os outros candidatos não têm e estão evitando entrar nesse embate, né? O Marçal, ele faz aquilo que o Debord sempre falou. O espetáculo não deseja nada que não seja chegar a ele mesmo. O Marçal aparece por aparecer, ele vai nos debates, a gente está dividindo a tela, ele chama atenção para ele, no ponto de que você não presta atenção nas propostas do candidato que está debatendo com ele. Então, tudo vira em torno dele, toda a performance ela gira em torno do Marçal. Numa sociedade que está cansada, isso é uma forma muito fácil de assimilar a política. Difícil seria se a gente começasse a discutir aqui o PIB, os dados da economia, os dados do transporte público. O Marçal simplifica isso. E aí, para a população que está cansada, que está cheia dessa corrupção, isso é um discurso muito fácil de assimilar. Então, o que ele fala ali, o M que ele faz, o histrionismo dele, eu consigo assimilar muito mais fácil. Quem tiver interesse, claro, não sei se já há tradução aqui para português, o livro de Gustave Le Bon,
socialista francês, o título é The Crowd, A Multidão, Como Seduzir a Multidão. Mas eu queria ouvir aqui a nossa querida Ana Beatriz Hirsch. Ana, você aí tá muito quietinha, queria te ouvir. E aí, o que diz respeito ao Pablo Marçal, sem tempo de televisão, sem partido, sem vereador, sem nada, vai lá e empata com os ditos grandões e favoritos? Capês, existe um elemento que transformou completamente o processo político brasileiro, como transformou o mundo todo, que se chama redes sociais. A gente comenta muito aqui, e eu faço essa pergunta para a nossa audiência. Quem hoje assiste horário político gratuito na televisão ou no rádio? Quem faz isso? Hoje, as campanhas políticas, elas são feitas nas redes sociais. E nisso, o Pablo Marçal dá de 1.000 em qualquer outro candidato. Seja pelo tamanho da audiência, basta ver o número de seguidores que ele tem, acho que se todos os outros candidatos somados não chega no tamanho da conta do Pablo Marçal. Da nova conta. Da nova conta. Não, da antiga nem se fala. Mas assim, então ele tem uma audiência muito maior do que os demais, embora possa não ter tempo de televisão e de rádio. E aí tem uma questão que é um pouco de psicologia. Eu vou me meter numa área que não é muito a minha, mas as pessoas, elas querem sentir. Elas têm que se identificar com aquilo. E é por isso que o Pablo Marçal tomou este protagonismo, porque ele é um pouco ame ou odeie. Basta ver na pesquisa que enquanto ele cresce absurdamente, a rejeição dele também cresce muito. Então, ele é o centro deste processo eleitoral aqui em São Paulo e só se fala dele. Porque ou você ama ou você odeia. Não tem aquele meio termo, não cheira nem fede. Todo mundo, e pode sair aqui na Paulista perguntando, todo mundo tem uma opinião extrema sobre o Pablo Marçal, vamos dizer assim. Não vai ter uma pessoa na rua que vai falar, acho que tá tudo bem. Não, eu prefiro o fulano, mas ele tá ok. É legal. Não tem. Ou a pessoa tá lá fazendo M, ou a pessoa tá falando, meu Deus, nem a pau. Então, isso trouxe este protagonismo para ele e ele está se aproveitando disso. Deise, por favor, Deise. Uma história indo nesse sentido, assim, do que é a força dessa propaganda do Marçal. Eu estava com um colega meu, cientista político também, no último debate, e a gente estava entrando e ele estava com um bottom de M da Universidade Mackenzie. E enquanto a gente entrava no debate, as pessoas pararam para perguntar se ele era da equipe do Marçal. E a gente, não, cara, ele é um professor. O M. Não, é Marçal, mas você tá com M aí. Não, é o M de Marçal. Não, mas isso... Desculpa, Diego, já vai, Diego, já vai e fala. E essa é outra questão da candidatura do Marçal também. A gente vê como existe uma preocupação, ele consegue capturar pequenos detalhes em relação a tudo. Eu assisti, eu não tive tempo de assistir ao vivo, mas eu assisti nesses últimos dias a entrevista dele no Roda Viva. E ele percebeu até a movimentação da câmera que sobe na hora do intervalo do Roda Viva. Eu nunca vi ninguém fazer aquilo. Ele olhou para cima e fez um M olhando para cima, enquanto ia para o intervalo. Enfim, ele se apegou a cada detalhe do discurso dos jornalistas. Então, de fato, essa preocupação com detalhes, isso tudo somado a esse sentimento que ele capturou, como a Deise aqui explicou, está fazendo uma campanha extremamente potente, extremamente incisiva e que está rachando, como a Deise também disse aqui, toda a base científica a respeito de ciência política que nós temos nos últimos, 30, 40 anos. E é interessante a gente perceber que não se trata só de um balão de ensaio de instituto de pesquisa, nada disso. É uma coisa que a gente vê realmente nas ruas, tanto que o pessoal dos bastidores aí já tem falado que tem um gabinete de crise instalado na campanha do atual prefeito, que agora vai começar a mirar o Guilherme Boulos para tentar ir ele para o segundo turno contra o Pablo Marçal. Já existe isso sendo discutido na campanha do Ricardo Nunes. Só para a gente ver como foi assim, uma ascensão meteórica mesmo. Pablo Marçal começou aparecendo nas pesquisas com de 5% a 7%. E poucas semanas depois, hoje, como o Capês disse aqui, já está aparecendo em primeiro lugar em algumas pesquisas. Então, de fato, é um fenômeno político de muita relevância, ganha as eleições ou não, independentemente do resultado, vai motivar o estudo dentro da ciência política que toda essa base seja reconstruída. Ele está revolucionando o modo de se fazer política no país. Luiz Fernando Pacheco, quando George Bush, o filho, derrotou Al Gore na primeira eleição e em seguida se reelegeu, Bill Clinton disse:
as pessoas precisam de líderes que tenham opinião forte. Ainda certa ou errada, é importante você ter uma posição e caminhar nela. E isso tem se demonstrado na política. Aconteceu agora, lá, pegando o exemplo dos Estados Unidos, Donald Trump também, o antissistema que vai falando de tudo. Até que ponto hoje a política não reserva mais espaço para aquele que não tem uma posição, um caminho muito firme, o chamado, aquele que você olha e fala que você gostou dele, ele é bonzinho. Até que ponto esse fica afastado da eleição e o eleitor está querendo cada vez mais determinação? Você tem um candidato aí, tem uma esquerda determinada e uma direita que procura um líder nesse sentido. Como você vê essa polarização? Olha, essa polarização, Capês, mais uma vez, é muito ruim. Foi ruim para o Brasil, será ruim para a cidade de São Paulo. O que a gente vê, na verdade, é que o Pablo Marçal cresce sem apresentar propostas para a cidade. Não se fala em saneamento básico, não se fala em educação, não se fala em transporte público, não se fala em plano diretor, não se fala em habitação, que são as matérias importantes que deveriam ser do interesse do eleitor paulistano. Então isso é muito ruim, essa polarização é muito ruim. O Pablo Marçal aparece, como disse a Deise, como um bufão. É a questão das redes sociais que a gente vai precisar estudar e entender. Né? Ele é um fenômeno desse novo meio de comunicação. Ele parece uma estrela, um ator, um artista, um bufão de ópera mesmo. Né? Então ele é histriônico, né? O histrionismo que elegeu Jânio Quadros. Jânio Quadros, nos anos 50, de vereador a prefeito, de prefeito a governador, de governador a presidente da República. Você adora a esquerda também. Não, você é suspeito para falar. Você adora a esquerda. Mas não é questão de adorar... Está pegando no pé do Pablo Marçal. Não é questão de adorar ou não adorar a esquerda. O Pablo Marçal, ele não é conhecido, ele não traz propostas, ele faz questão de não trazer propostas. Só um minutinho. Pode concluir Só para concluir o raciocínio. Eu só quero te fazer uma Quem conhece o Pablo Marçal, quem conhece o Pablo Marçal, o Marçal cresceu porque ele não é conhecido, ele é um outsider, né? Então, quem ele já era conhecido. Ele era por conta da internet, né, Eu não sei se ele venceu uma eleição. O Luiz Fernando Pacheco ele venceu uma eleição para deputado federal. Ele teve 250 mil votos para deputado federal. Ele não era conhecido. E o Boulos teve 1 milhão. Ele foi, não, não estamos comparando o candidato. Ele não era conhecido da maioria da população. Ele não era, você tem razão, ele não era conhecido a ponto de ganhar uma eleição para prefeito, isso é óbvio. Mas a Marina Helena também não era conhecida. Exato. O que fez ele se tornar conhecido a rede social, a ponto de chegar a mais de 20%. A rede social, e não só pela rede social, é pelo fato de que ele domina muito bem. Deixa eu sapatear um pouco. Domina muito bem. Agora, senhores, vamos fazer o vai e vem. Ninguém falando muito tempo para a gente fazer o vai e vem. Fala você, depois a Deise, quero pegando fogo o debate. O Pacheco trouxe aqui a crítica a respeito da ausência de propostas e eu concordo, Pacheco. De fato, nós não temos hoje uma campanha Prefeitura de São Paulo propositiva. Mas será que isso também não reflete o sentimento do eleitor de que em todos os processos anteriores o eleitor ouviu propostas e essas propostas não são concretizadas durante os mandatos? Então você vota no cara por quê? Será que o eleitor não está... Então vamos ficar rápido no debate. Eu não estou fazendo campanha, eu estou fazendo uma análise política aqui. Sim, mas o eleitor não pode votar porque eu concordo. Eu voto por proposta. Votar em projeto. Mas a gente tem que considerar que existe um histórico de projetos apresentados que não mostrou resultados para o eleitor. O projeto do Pablo Marçal é construir um edifício de 1 quilômetro. Ele capturou esse projeto dele, é uma coisa horrorosa. Deixa eu fazer uma pergunta para a Deise. Sem sentido. Para a Deise. Olha, nós estamos aqui acompanhando todas as eleições, a abordagem aqui do Linha de Frente é absolutamente técnica. Aqui não se faz nenhum tipo de impulso para nenhuma candidatura, até porque isso seria contra a lei. Nós estamos fazendo uma análise de fenômenos. E o fenômeno político, como foi Collor também na eleição de 90, foi um fenômeno político, foi Bolsonaro, são fenômenos políticos. Nós estamos tentando entender e discutir este fenômeno político. Pablo Marçal, se ele ficasse discutindo propostas monocordicamente, no mesmo tom, ele estaria com 23%? Será que ele também não se colocou como uma pessoa distinta, diferente, polêmica, para poder ter uma projeção? E agora
ele pode começar a trazer os debates? Não é uma estratégia que pode ocorrer também? Vamos ver a nossa cientista política, Deise Chocari, depois a Ana vai participar também. Vamos trazer as mulheres. Mulheres aqui no Elefante são fortes, as mulheres são fortes. E tem uma palavra forte aqui. Deise Chocari. Capês, a gente fica falando do Marçal, mas tem um ponto que o próprio Pacheco tocou aqui do Jânio Quadros, né? Varreva vassourinha, usava o marketing, usava a campanha. Hoje o Marçal tem as redes sociais que ele sabe dominar, que ele usa com maestria como ninguém. Mas não são só as redes sociais que trazem ele para a política, né? Porque se fosse isso, o Boulos foi muito bem na última campanha para a Prefeitura de São Paulo nas redes sociais e não foi eleito, né? O Bruno Covas acabou tomando esse espaço, né? Fato é que o Marçal, ele está representando um discurso das pessoas que estão cansadas com a política. Então, assim, o problema é o Marçal. Vamos pensar um pouquinho mais, vamos abrir um pouco esse leque. E os outros políticos que não conseguem dar uma resposta satisfatória para a população? O Lula foi um visionário lá em 2006. Ele foi um momento político que as pessoas ficavam assim, como assim um operário no poder? Se até então a gente tinha um intelectual no poder. A gente não pode ignorar que esses movimentos eles vão acontecendo, vão sucedendo. A gente não pode ficar só criticando e não procurar entender. Existe um fenômeno novo que está acontecendo para a disputa política em São Paulo, especificamente, e a gente tem que entender isso. Dizer que é só mal, não é mal. É um reflexo do que as pessoas estão querendo ouvir. E, de novo, política é emoção. O que o Pablo Marçal está fazendo é expor os sentimentos de uma sociedade, reitero o meu ponto aqui, às vezes eu sei que eu sou meio técnica, mas uma sociedade que está cansada desse imobilismo das elites. O Marçal está provocando uma turbulência nesse imobilismo e isso pode ser uma lição também para os outros candidatos. Espera aí. Tem alguma coisa aqui que a gente não está sabendo responder para a população e esse cara está sabendo. Ana Beatriz Rich, está aí no nosso gerador de caracteres. Marçal empata tecnicamente com Boulos e Nunes. Se você me perguntasse há 30 dias quem é Marçal, eu não sabia. Confesso para você, ele é da rede da internet, para mim era um ilustre desconhecido. Eu quero que vocês tentem explicar para a gente como você explica esse fenômeno que está aí estampado, que está hoje noticiado pelas pesquisas. Mas, Capês, esse fenômeno, ele nada mais é do que um reflexo da sociedade como a gente tem vivido nos últimos tempos. Você vê, a gente não sei se vai falar sobre isso hoje, mas o caso daquela influenciadora que foi presa. Hoje, as redes sociais, elas ditam o ritmo de todas as esferas da nossa sociedade. A política é só mais uma delas. Então, veja, nós temos hoje esses influenciadores magnânimos com milhões, dezenas de milhões de seguidores e eles mobilizam a população. Tinha gente na porta do presídio fazendo campanha para a doutora Deolane ser solta. A pessoa se desloca do conforto da sua casa para ir até a porta de uma penitenciária pedir a soltura de uma pessoa que ela não conhece. Esse é o tamanho do poder da rede social. A hora que o Pablo Marçal usa as redes sociais e consegue ser conhecido pela população, ele capta isso. Ele é mais um elemento dentro deste fenômeno. Então, você pega, por exemplo, os debates que deveriam servir para os candidatos discutirem propostas. Os debates viraram um caça-corte. Eles não estão preocupados com o que vão apresentar, mas sim com os cortes de internet que eles vão ser capazes de extrair destes momentos de embate com os demais candidatos. Eu espero que agora que existe essa estabilidade no crescimento dos candidatos e esse empate técnico triplo, nós consigamos ver algo diferente disso nos próximos debates. Porque eu acho que já se esgotou um pouco todo esse barraco, essa troca mútua de acusações e chegou um momento em que agora eles efetivamente têm que apresentar propostas. Não vai parar, Ana. Isso não vai parar. Demonstrado mais ele abaixou o tom, ele abaixou o tom. Eu acho que abaixou. Eu acompanhei nos últimos dias, ele deu uma entrevista ao Flow Podcast e ele tentou, durante a passagem dele no Flow, se manter um pouco mais propositivo, enfim, ele tentou uma persona diferente e ele mesmo avaliou posteriormente que isso não funcionou. Então eu acho muito difícil o Marçal abandonar uma receita que está funcionando. Ele deixou isso muito claro em várias entrevistas. Quem quiser proposta, que vá procurar no site do TSE, ele falou isso por algumas vezes. É verdade, mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, então é preciso tudo ter equilíbrio, né? De acordo com o Instituto Paraná, Guilherme Boulos e Pablo Marçal são os candidatos que têm a maior rejeição em São Paulo. O levantamento indica que o candidato do PSOL tem 34,1% de rejeição. Já o ex-coach
o nosso Pablo Marçal, o Pablo Marçal aparece com 20,3% de rejeição. A rejeição atual para o prefeito Ricardo Nunes caiu para 13,2% neste mês. Então, vamos debater isso? Então, veja bem, meu querido Luiz Fernando Pacheco, o que vale para o primeiro turno, muitas vezes não vale para o segundo. No segundo turno, é o bonzinho. Eu não diria menos pior, porque já não, o pior por si só já é um superlativo. Então, o menos ruim não é aquele que tem mais chance, aquele que não desperta qualquer tipo de animosidade. Você veja que um candidato que sempre ganhou 4 eleições para governador em São Paulo, que é o Geraldo Alckmin, praticamente candidato imbatível, perdeu 2 eleições na prefeitura e não conseguiu chegar para o segundo turno. Então, o grande desafio do Ricardo Nunes, por exemplo, é chegar ao segundo turno, enquanto Pablo Marçal e Boulos lidam com uma maior rejeição quando chegar esse segundo turno. Como você vê, sob esse prisma, essa nova pesquisa, vamos gerar aqui na rede, começando com você. Essa questão da rejeição, Capês, é muito importante. Normalmente, a gente observa mais quem está na frente, quem está empatado, quem está atrás, no número de eleitores. Mas a gente precisa observar também a rejeição. O Boulos tem, sim, rejeição de parte de uma classe média e de uma classe mais abastada que tem medo daquele ativista ligado ao MST, né? Não é MST, do Sem Teto, o movimento do Sem Teto. Tá? Então tem aquela história, pô, se ele ganhar, ele vai colocar um cara para morar na sua casa, essas bobagens, essas fake news, mas ele tem essa rejeição porque é considerado uma pessoa mais radical. O Pablo Marçal, eu acredito que na medida em que ele se torne mais conhecido, ele se tornou mais conhecido e cresceu, mas ele também se tornou mais conhecido e a rejeição dele aumentou. Tanto que a campanha do Ricardo Nunes, quando eu vinha para cá, vocês estavam perguntando quem é que ouve propaganda de rádio e TV. Eu estava no táxi, o taxista estava ouvindo a propaganda de rádio e TV. E a propaganda do Ricardo Nunes era focada no seguinte: digite na internet Pablo Marçal e Polícia Federal, para você ver o que aparece. Então, no que o Ricardo Nunes está apostando? Na rejeição do Marçal. Porque o Marçal tem um histórico ruim. Ele foi condenado por crime. Depois teve extinta a punibilidade pela passagem do tempo. O Pablo Marçal, o presidente do partido dele, ele é confesso ligado ao PCC. Então, na medida em que a população vai conhecendo mais o Pablo Marçal, não estou dizendo aqui se ele é ou deixa de ser alguma coisa, mas ele tem um histórico também ruim. O conhecimento pode trazer a rejeição. Pode aumentar a rejeição do Pablo Marçal. Agora, Deise Chocari, você é cientista política. O Luiz Fernando Pacheco faz referência a uma propaganda que eu já ouvi no rádio também, fala Pablo Marçal, Pablo Marçal. Esse negócio de ficar atacando muito o Pablo Marçal também não está lembrando o nome dele a todo momento? Ou seja, quem gosta vai divulgar ainda mais. É uma pesquisa que a gente não sabe. Tinha um político que falava o seguinte, ele falava: podem me criticar à vontade, não há problema de me criticar. Então, quanto mais critica, mais eu fico conhecido. Então, eu pergunto, pode ser uma estratégia, minha querida Deise Chocari? Pode. Tem uma coisa que acontece no meio disso. É óbvio que esse índice de rejeição do Marçal ele é muito alto, né? Durante uma campanha eleitoral, a gente sempre tem que olhar isso. Teve um candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul que ele saiu com 3% de intenção de voto, mas ele não tinha rejeição, ganhou o governo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, essa estratégia também de todo mundo bater no Marçal, ela tem um efeito contrário, porque a partir do momento em que você não gosta dos políticos, aí vamos supor, existe uma desconfiança da imprensa como instituição, uma desconfiança de todas as instituições, e todas essas instituições batem no Marçal, as pessoas pensam, peraí, se está todo mundo batendo nesse cara é porque alguma coisa boa ele tem, porque eu não confio nessas instituições, são as mesmas que estão batendo nesse cara. Então, eu não gosto do Ricardo Nunes, um exemplo hipotético aqui, tá? Aí ele está batendo toda hora no Marçal. Alguma coisa o Marçal tem que estar incomodando. O Boulos, mesma coisa. Então, também pode ter um efeito contrário aí. Muito bem. Bom, o fato é que nós vamos continuar aí debatendo essas questões, a Jovem Pan, em cima deste assunto.